Semana que vem teremos o lançamento de um novo filme do Homem-Aranha, esses do Tom Holland do MCU. Eu espero gostar do filme, mas não conto muito com isso. Pelo menos dessa vez eles trocaram o diretor. Sai Jon Watts e entra Denton Daniel de Shang-Chi. Mas o que me desagrada no geral são essas dinâmicas, esse molde dos filmes do MCU em si, que me faz não ter tanto otimismo para esse filme de maneira alguma. Todas as restrições e os esquemas que esses filmes trazem, a necessidade de ligação com vários personagens, várias tramas e subtramas por causa desse multiverso, e os moldes que eles costumam seguir bastante restritivos criativamente. Ele me deu de fato vontade de rever a trilogia original do Sam Raimi, que tem tantos elementos que eu sinto falta, que eu gostaria de resgatar nesses filmes do subgênero de herói de quadrinhos. E aí resolvi ir direto para Homem-Aranha 2, para mim o ponto alto dessa franquia, e se não o melhor, um dos melhores filmes que já lançaram baseados em heróis. Que saudade que eu sinto de filmes assim, aliás, filmes mais autocentrados, sem essa necessidade de se interligar com o mundo maior, com tramas tão exageradas que acabam dessensibilizando a gente para o que acontece no filme. Sem essa megalomania enorme que faz com que de fato nada importe, e com um diretor cheio de ideias, bastante criativo e com liberdade para executá-las, ao contrário do que aconteceu com o próprio Sam Raimi, por exemplo, em Doutor Estranho 2. Muita gente pode falar que o melhor filme de heróis aí é o Cavaleiro das Trevas, Nolan, e eu não vou negar, é um filmaço, mas o que funcionou ali, que é trazer esse hiperrealismo para dentro do cenário, do universo do Batman, acabou intoxicando tanto Hollywood e os blockbusters no geral, algo que é inspirado até hoje, esses filmes mais sóbrios, mais realistas, que acabam matando e prejudicando obras que teriam necessidade de um conceito mais lúdico, mais visualmente exagerado, mais cartunesco. Tudo vem com esse filtro, com essa estética mais sombria, e isso acaba sabotando especialmente esses filmes do MCU, que tem heróis completamente fantásticos de outros planetas que soltam poderes, e tudo acaba sendo baseado numa realidade, e isso fez com que eu pegasse um pouco de rancor, um pouco de cansaço com os filmes que buscam essa estética. Essa trilogia do Raimi e o Homem-Aranha 2 é o ponto alto, pois o primeiro filme já fez sucesso, o que deu mais segurança e garantia para o diretor se soltar dentro da ideia dele do que seria o Homem-Aranha, e seu cinema consegue equilibrar melhor esse realismo dentro do universo. O Raimi consegue aliar essa sobriedade para o filme também não ficar muito maníaco, exagerado, com o tom mais cartunesco que o herói chama, deixando ele mais simpático. E de certa forma um exemplo ouro de como essas adaptações deveriam ser. Ainda mais um filme do Homem-Aranha, um cara que foi mordido por uma aranha, age como um aracnídeo, solta teias orgânicas, como é nesse filme, e tem uma coletânea de vilões por aí que vai de um simbionte alienígena para um maníaco que voa por aí numa prancha jogando bomba nos outros, um homem rinoceronte, um cara com tentáculos robóticos, e enfim, figuras de certa forma exageradas, mas eu não falo isso num sentido ruim, mas algo a qual abraçar, sentir orgulho e não sentir vergonha, como a maioria dos filmes do gênero tratam hoje em dia. Como se o lúdico, o fantástico, o mágico fosse algo a ser escondido e aplicado em tons realistas. Funciona em filmes, por exemplo, funcionou no Odisseia do Nolan, mas um filme do Homem-Aranha, em filmes do Thor, do Capitão América, não cabe tão bem. A base é o arco de 1967, Homem-Aranha Nunca Mais, que mostra um Peter Parker sobrecarregado emocional e fisicamente, não conseguindo coincidir as demandas da sua vida do alter ego Homem-Aranha com a vida social, com ela naufragando em meio às demandas de ser um herói. Até decidir então largar o manto para conseguir se conectar consigo mesmo e reaprender o conceito do que é o seu Homem-Aranha, ainda mais numa metrópole como Nova York, aí adaptado livremente pelo Sam Raimi. Hoje em dia pode ser mais natural, mais básico fazer análises psicológicas mais profundas, mesmo em filmes baseados em quadrinhos, mas poucos conseguiram fazer isso como o Sam Raimi com coração, sem apelar tanto para o melodrama e sem ser apenas palavras e olhares vazios. Aqui tudo realmente há um significado, um conceito, uma explicação por trás que você consegue chegar sem descartar o lado emocional. Uma coisa que faz esse filme funcionar tão bem é porque ele é basicamente um slice of life. Você consegue ter acesso à vida do Peter Parker antes de somente a sua vida como super-herói, e ela é mostrada de uma maneira muito mundana e orgânica, nós identificável. Você consegue entender isso ao ver que o roteiro vem de Alvin Sargent, que é um cara veterano, hoje em dia infelizmente aí não está mais vivo, mas cujos principais filmes são uma comédia romântica, Paper Moon, com Ordinary People, que é um filme de drama familiar, e você consegue achar e trazer esses conceitos dentro do filme Homem-Aranha, de modo que ele é
uma comédia romântica e um drama familiar antes até de ser um filme de super-herói. E ao aprofundar, elaborar e mostrar a vida do Peter normal, nos momentos em que inevitavelmente ele vai ser um filme de herói, você consegue sentir mais peso, mais identificação e empatia com o personagem em si, deixando as cenas ainda mais épicas devido a isso. De certa forma, ele também é muito hilário ver as situações em que o Peter está tão relacionáveis, né? Ele manchar as próprias roupas enquanto lava o uniforme, ele sem ter dinheiro para pagar flores para Mary Jane, ele pegando um elevador constrangedor com um estranho, e principalmente os inacreditáveis confrontos com o J.J. Jameson do Clarim Diário, que consegue trazer através dessa atuação incrível aí do J.K. Simmons esse tom mais cartunesco e exagerado, se mantendo crível e funcionando dentro do conceito do filme ao mesmo tempo. E ele também, apesar de trazer essas cenas hilárias dentro do cotidiano do Peter, não banaliza e consegue mostrar o quão trágico as situações podem ser da mesma forma. O fato dele viver num apartamento decrépito e decadente com cobrança frequente do aluguel, a tia May sendo despejada, o luto e a culpa de revelar para ela o seu envolvimento na morte do tio Ben. Há um equilíbrio para não ter essa banalização da miséria entre o que é humorístico e o que realmente é trágico, e isso vai explicando das duas formas, equilibrado, para o filme não se tornar também muito pesado, porque o Peter vai se sobrecarregando e as consequências que isso vai causar por não conseguir mesclar a sua vida social, perdendo aí a garota que ele gosta, até o seu melhor amigo, com o alter ego do Homem-Aranha. Há muito coração nesse filme, você se importa com o Peter antes de somente idolatrar ou admirar o herói pelos poderes que ele tem. São tramas bastante orgânicas e mundanas que conseguem humanizar o personagem e as suas relações interpessoais. O peso e a profundidade que a gente sente do personagem e das relações dele com o mundo e outras figuras em si fazem com que, quando haja de fato uma catarse mais física do Homem-Aranha contra o Dr. Octopus, por exemplo, a gente sinta ainda mais isso. Não somente pelas set pieces bem elaboradas e dirigidas do Sam Raimi, mas pela nossa conexão com os personagens ali. Assim, quando nós temos de fato as cenas de ação, elas conseguem ser impressionantes e emocionantes, e eu não quero ser aqui previsível ao comentar a cena do trem, que já é muito clássica, tem até Lego dela, mas eu quero reforçar por que ela funciona tão bem, além dessa set piece tão bem dirigida e visualizada pelo Sam Raimi, que consegue usar o espaço físico e a gravidade, a velocidade do trem para fazer uma coreografia legal ali no embate entre o Aranha e o Octopus, mas também trazendo o senso de urgência e alarme de todas as pessoas e o que é a situação em si de um trem em alta velocidade indo na beira de um desfiladeiro e como aquilo é grave e vai trazer tantas mortes e consequências, ao mesmo tempo que é um conflito bastante mundano dentro do que a gente se acostumou no MCU. Aqui você consegue sentir o desespero e o desamparo através da atuação do Tobey Maguire e como aquilo realmente implica um grande esforço para ele, deixando o tom heróico mais reforçado, enquanto nos filmes do MCU, por exemplo, as ameaças são tão intergalácticas, tão grandiosas, sempre essa questão de ter que salvar o mundo, que você não consegue imaginar de fato sentir peso em uma situação que seria de fato menor, como parar um trem, e sentir realmente preocupação pela vida das pessoas. O Sam Raimi consegue transformar Nova York como uma metrópole orgânica, como se fosse de fato um personagem. Ela tem vida, tem pulsação, tem habitantes. Quando, por exemplo, nesses filmes, não só do MCU, mas também muitos filmes da DC, tem essa destruição em massa, essa destruição geográfica de prédios, carros sendo explodidos, golpes absurdos. Enquanto aqui, justamente, numa escala menor, ela acaba impressionando mais do que toda aquela maluquice de poderes para todo lado que a gente vê no cinema contemporâneo, justamente porque eles não conseguem implicar realmente a gravidade e nos fazer nos importar com o que está acontecendo. São filmes atuais que acabam buscando somente um espetáculo e uma grandiosidade sem significado, por isso elas são tão esquecíveis e vazias, enquanto aqui, claro, novamente a cena é bem dirigida, mas ela tem, através de todo o contexto, toda uma seriedade com que faz com que nós sentimos, nos identificamos, nos preocupamos não somente com o Peter, mas com as pessoas no trem e realmente conseguimos sentir a seriedade do que está acontecendo. Quando tudo é muito grande, a gente perde esse tom mais íntimo de perigo e urgência. E o Sam Raimi consegue imprimir aqui toda essa periculosidade, o desespero do Homem-Aranha, do olhar do Tobey Maguire e transformar um momento que normalmente seria banalizado nos filmes da Marvel de hoje em dia em um ato definitivo de heroísmo que representa bem o que é o Homem-Aranha.
Ajuda bastante a interpretação bastante charmosa e introspectiva de Alfred Molina como Dr. Octopus. O fato da gente conseguir passar um tempo com ele antes de ser dominado pelos tentáculos, a gente vê o seu cotidiano, a sua relação com a sua mulher, a sua paixão pela ciência e as suas intenções benéficas por trás disso fazem com que quando ele assuma o manto vilanesco e perca o controle mental, ele mesmo seja uma vítima e a gente sinta pelo personagem em si. Ao mesmo tempo em que ele não deixa jamais de ser uma ameaça bastante impiedosa, poderosa, oferecendo verdadeira resistência e até superioridade física contra o Homem-Aranha. A gente consegue realmente ter empatia, entender e torcer pelos personagens aqui. E não é questão de humanizar um tirano, um vilão. Ele realmente era um cara bom que acaba sendo descontrolado e, de certa forma, possuído por algo maligno, que são os tentáculos. E uma das melhores cenas desse filme é, de fato, quando o Dr. Octopus assume esse manto vilanesco, que é a cena do hospital, quando os médicos vão tentar serrar os tentáculos e ele acorda, remetendo bastante à origem do splatter do Sam Raimi, com aquela mistura de terror com comédia. Por ser um filme com uma censura mais baixa, ele não chega a ser violento, mas o Sam Raimi, numa direção muito criativa e divertida, consegue fazer sugestões a isso, reflexo na motosserra, os gritos, uma cena fantástica. Quando o Peter de fato abandona o manto, então você sente a ausência do personagem, mas você entende as suas justificativas e você consegue ver ele se interligando, se conectando a si mesmo. E o momento do trem serve como um exemplo, uma catarse, justamente por ser quando o Peter entende que ele consegue ser o Homem-Aranha e o Peter Parker ao mesmo tempo. Que ele vai conseguir conciliar ambos e entender o amor, a necessidade que as pessoas têm por ele, assim como elas entendem que o Homem-Aranha não é só aquele cara encapuzado que salta por aí, ele é um jovem, uma pessoa, a idade do filho, como dizem um dos pessoas no trem. Me lembra muito um filme que eu gosto bastante, andei revendo, que é o Serviço de Entregas de Kiki, obra-prima do Miyazaki e do Estúdio Ghibli, que fala de uma pequena bruxinha que vai para uma cidade e começa a perder os seus poderes quando ela começa a se sobrecarregar, perder a essência e a conexão consigo mesma, com sintomas de ansiedade e depressão que vai afetando essas questões que, para esses personagens, por mais que sejam poderes, são partes orgânicas deles mesmos. E por mais que esse filme tenha 22 anos, o Peter desse Homem-Aranha é o herói dos tempos modernos, o herói contemporâneo, mostrando que o Raimi entendeu melhor do que ninguém esse personagem, o mantendo ainda atual, mesmo que nós tenhamos tido 2 novos Peter Parker depois desses filmes. Ele é o herói possível da atualidade, ele é quebrado, ele tem dificuldades de falar com sua mulher, ele tem poucos amigos, ele mal consegue pagar as contas, manter um trabalho e ter um local digno para morar. A simples arte de sobreviver já é um ato heróico e, de certa forma, o Peter Parker é até maior do que o Homem-Aranha nessa situação. Afinal, Nova York tem uma inflação imobiliária absurda, além do custo de vida no geral. E é por isso que ele não é somente o Homem-Aranha, ele é o melhor amigo da vizinhança. Homem-Aranha 2 é um filmaço. E se o novo Homem-Aranha do Tom Holland for metade dele, tiver um pouco mais de coração, humanidade, já vou gostar muito.